Olá, eu sou o professor Paulo Silva, também sou militar da Força Aérea e juntamente com Elos e FMB estaremos preparando você para ingressar na Academia da Força Aérea. Então temos um concurso aí chegando e estamos preparando você para esta prova. Hoje resolveremos questões de física da prova do concurso de 2016. Então, muita atenção, as questões têm uma certa similaridade e o jeitão é o mesmo. Ficar bem atento às questões, ok? Vamos lá então? Academia da Força Aérea, decole nessa pista, rumo à AFA 2019. A gente vê esses aviões e fala assim, poxa, não é para mim. Pode ser sim. Basta você querer e persistir. Você precisa de constância. Não desista. Muitas pessoas conseguem, então você também pode conseguir. Junto com Elos FMB, vamos caminhar juntos nesta resolução de física, concurso 2016. Adiante. Todo o início da prova de física, antes de começar as questões de física, vocês vão ver formulários. Vocês vão ter essas informações que, durante a resolução das questões, vocês vão ter que voltar para cá, para esta página, onde tem, por exemplo, informações de uma caloria, que é 4 joules. Lá não vai estar na questão, mas vão exigir isso de você. Assim como, por exemplo, não vão dizer na questão que a gravidade é 10 metros por segundo, porque já está dito no início. E assim em diante, vocês vão ter que voltar de vez em quando nesta página do caderno de questões, onde estão essas informações. Então, às vezes, pode ser que lá está faltando dado. Não, pode ser que você tenha que utilizar este valor aqui, por exemplo, que está logo no início da prova de física. Então fiquem atentos, dêem uma lidinha rápida antes de começar as questões nessas informações. Vamos então à primeira questão do concurso 2016? Então tá lá. Questão 1. 2 móveis A e B, partindo juntos de uma mesma posição, porém com velocidades diferentes, que variam conforme o gráfico abaixo, irão se encontrar novamente em um determinado instante. Conforme o gráfico, veremos que o A partiu do mesmo ponto que o B. A gente vê que eles partiram e que esse aqui foi um encontro, o primeiro encontro deles. Primeiro encontro. Um está com velocidade menor, que é o A, mas ele vai aumentando sua velocidade com o passar do tempo. Enquanto o B, ele vai diminuindo sua velocidade. Então, o A vai encontrar B lá na frente. Aí eles perguntam qual seriam os tempos. Considerando os intervalos de tempo T1 menos T0, T2 menos T1, T3 menos T2, T4 menos T3 e T5 menos T4. São todos iguais, são intervalos de tempos iguais. Os móveis A e B novamente se encontrarão no instante. Nós estamos vendo aqui que esse gráfico, ele é velocidade em função de tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, velocidade em função de tempo, está pedindo deslocamento, então eu posso saber qual foi o espaço percorrido através da área, tanto de B como de A. Vamos ver como é que ficou. Aí, então, a dica é o seguinte, como partiram do mesmo ponto, o próximo encontro acontece quando as distâncias percorridas são iguais. A distância é dada
pela área do gráfico, como eu já disse. Então, separei o deslocamento de A e o deslocamento de B. Quando os deslocamentos forem iguais, exatamente é essa parte achurada vermelha e a achurada azul. O móvel B, por exemplo, ele partiu com esta área inicial. E ela vai se coincidir lá na frente, se eu inverter as figuras. Ela aqui, ó, é o limite para ela. E olha onde eu coloquei. O limite onde ela vai, essa aqui, ó, esta aqui, ela atinge aqui. Se eu inverter a figura, olha lá, no deslocamento de A. Olha lá. Ela está aqui. Exatamente aqui. Então, essas duas figuras que já estão achuradas são o espaço de A igual ao espaço de B. Então, onde vai essas figuras invertida, ela vai coincidir justamente no T4. Espaço de A é igual ao espaço de B em T igual a 4. Então, o que me dá a alternativa A. Não teve que fazer cálculo, só teve que entender como é o deslocamento no gráfico em função de velocidade, em função de tempo. Então, mais conceitual. Adiante, próxima questão. Um bloco é lançado com velocidade V0 no ponto P. Então, nós estamos vendo aqui, ele foi lançado nesse ponto P. Paralelamente a uma rampa, conforme a figura. Ao escorregar sobre a rampa, esse bloco para na metade dela devido à ação de atrito. Então, ele foi lançado com essa velocidade V0. Vou mudar a cor aqui para facilitar mais. Ele foi lançado com essa velocidade V0. E com essa velocidade V0, ele atinge aqui, ó. Exatamente a metade do percurso. Então eu preciso aumentar essa velocidade aqui para que este bloquinho ele atinja a parte inferior da rampa. Vamos ver como é que ficou então? Analisando o movimento na direção de V0. Nós podemos, aqui não utiliza tempo, não tem tempo, mas vamos ver aqui o que acontece. Tratando o bloco como partícula e considerando o coeficiente de atrito entre a superfície do bloco e da rampa, constante ao longo de toda a descida, a velocidade de lançamento para que esse bloco pudesse chegar ao final da rampa deveria ser no mínimo. Justamente o que eu já tinha explicado. Vamos precisar de uma nova velocidade para que ele chegue nesse ponto da rampa, no ponto final da rampa, ponto inferior. Então, podemos utilizar nesta questão aquela fórmula de Torricelli, onde não tem o tempo. Ó, posso utilizar ela. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Ele está com uma força de atrito, está desacelerando, menos a ΔS. Podemos utilizar ela. Sabendo que o bloco para na metade do caminho, o que acontece então, né, utilizando esta fórmula, o que vai acontecer? Se ele para, a velocidade, eu digo também que essa velocidade aqui ela também é a velocidade final. Então, podemos colocar sempre VF ou somente V ao quadrado. Então, se ele para na metade, vai ficar desse jeito, ó. Parou, 0 ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2, aqui faltou 2, desculpe, menos 2, aceleração, e a distância. Vou colocar aqui a distância total, essa distância total aqui como D.
Se ele parou na metade, então eu vou ter aqui d sobre 2. Vou ter esse d sobre 2. O que me dá, nesse caso, o seguinte: v0 ao quadrado, aqui eu posso cortar e cortar, é igual a AD. Então eu tenho uma relação aqui, ó, importante. Isso aqui é na primeira condição, na condição inicial, nessa condição inicial aqui, ó, onde ele partiu com V0 e parou aqui no meio. Tá? Então essa aqui é o que eu tenho até o momento. E agora, para que parasse ao percorrer todo o caminho, vamos fazer esta forma de Torricelli ao percorrer todo o caminho. Então, a todo o caminho, ele vai chegar aqui no ponto inferior, ele vai chegar aqui com velocidade 0. Então, vamos aplicar a fórmula de Torricelli. 0 ao quadrado é igual a nova velocidade ao quadrado, que é de lançamento inicial, vou colocar como V. Para diferenciar de V0, agora é a nova. A nova, para ele chegar até o final, eu estou chamando de V. A nova velocidade inicial. Menos 2 AD. Por que D? Porque agora eu tenho toda a distância. Tudo bem? Daqui eu tiro que V ao quadrado é igual a 2AD. Daqui eu tiro que V ao quadrado é igual a 2AD. Vou apagar a parte de cima só para continuar. Vamos lá, continuar aqui o raciocínio. Vamos dar. Já tenho V0 ao quadrado. Vamos fazer o seguinte. Eu já tinha calculado aqui e encontrei que o V0 ao quadrado, exatamente, substituindo Torricelli, ele é igual a A vezes D. Considerando a primeira situação. Na segunda situação, que ele chega lá embaixo, eu vou colocar também V0 ao quadrado igual a V0, nova velocidade, menos 2AD. E daqui eu tiro que esse novo V é igual, V ao quadrado igual a 2AD. Portanto, a velocidade, vou tirar a raiz, ela vem para lá, vou colocar o 2 ao quadrado, ficou 2AD. 2AD. Pode ser, invertir aqui, não tem problema. Então, essa nova velocidade aqui é o raiz de 2. Agora, eu pego este AD, que é o V ao quadrado. Esse AD aqui é o V ao quadrado que encontrei. Então, eu tenho aqui o V ao quadrado, V0 ao quadrado. Aí o que ocorre? Eu posso retirar o V ao quadrado daqui e passou a ser V0 e mantém a raiz de 2. Portanto, alternativa A, V0 raiz de 2. Só foi uma questão de substituição. A resposta, raiz de 2 V0. Próxima questão. Dois mecanismos que giram com velocidades angulares, velocidade angular 1 e velocidade angular 2, constantes, são usados para lançar horizontalmente duas partículas de massa m1 igual a 1 kg e m2 igual a 2 kg, de uma altura de 30 metros, como mostra a figura abaixo. Então, nós estamos vendo essa figura aqui. Eles estão a uma altura de 30 metros, até o momento. Temos duas velocidades angulares, né? Duas velocidades angulares.
Continuando. Num dado momento em que as partículas passam simultaneamente tangenciando o plano horizontal alfa, ele tem um plano horizontal aqui, ó, relembrando, isso aqui pela figura, ó, o alfa aqui, ó. Elas são desacopladas do mecanismo de giro e lançadas horizontalmente. Seguem as trajetórias 1 e 2, figura 1. Então, ele fala sobre essas trajetórias aqui, quando ele é solto, tem uma partícula que é solta aqui, ela vai fazer esse movimento. E no 2 vai fazer esse movimento tracejado. Os gráficos da energia cinética em Joule das partículas 1 e 2 durante os movimentos de queda até a colisão são apresentados na figura 2, em função de H menos Y, em metros, onde Y é a altura vertical das partículas, num tempo qualquer, medida a partir do solo perfeitamente horizontal. Então nós temos aqui, ó, o gráfico de energia cinética, em função de altura. Aí ele pergunta, desprezando qualquer forma de atrito, ele quer a razão. Ó. A razão, que é uma questão de fração, todos vocês virem a palavra razão, ela é fração. De 2, da velocidade angular 2 sobre a velocidade angular 1. Vamos fazer algumas análises aqui, para a gente poder encontrar as duas velocidades angulares. Já está resolvido, para a gente ganhar tempo. As velocidades horizontais das partículas 1 e 2 são dadas por V1, esse aqui já é fórmula de velocidade angular, já é velocidade angular, você sempre vai ter, ó, sempre vai ter a velocidade angular assim, velocidade linear, né, é igual a angular vezes o raio. Isso aqui é fórmula mesmo, para quem você que assistiu às aulas vai saber disso. Então a gente pegou esta fórmula aqui e vamos colocar tanto para V1 como V2. Para V1 nós temos a velocidade angular 1 vezes o raio. Mas só que é o seguinte, ele já disse que o raio de um é o dobro do raio do outro. O raio de um é o dobro do raio 2. Então eu já substituí aqui, ó, nessa parte que já está em vermelho. Já substituí na parte que já está em vermelho. Em função do mesmo R. E V2 é igual a velocidade angular 2 vezes o raio 2. Ok? Então, o que eu fiz aqui foi trabalhar com o mesmo raio. Só está a velocidade angular 2 e a velocidade angular 1. Mas o raio é o mesmo. Encontrando a velocidade vertical no ponto P, M1, velocidade vertical no ponto P, tanto para M1 como para M2. Por quê? Porque a velocidade vertical, ou seja, tem dois tipos de velocidades aqui. Vou aqui ao lado, vou mostrar o seguinte. Nós temos a velocidade vertical e temos uma outra velocidade que é nesse sentido. É claro que aqui vai ficar parabólico. Mas a velocidade vertical é a mesma para os dois, considerando que é um movimento de queda livre, tanto para esta partícula como para esta partícula. Eles estão descendo aqui, ó. Claro que ele vai estar para lá, mas a velocidade vertical é movimento de queda livre. E é a mesma para os dois, não importa a massa. Então, voltando aqui vamos calcular a velocidade que eles alcançam na vertical. De Torricelli, V2 ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2GS. Fazendo as substituições, V ao quadrado é igual a 2, que é dado na questão, vezes a gravidade, e vezes o deslocamento, de 20. Ó, nesta altura, qual é a velocidade, nessa altura aqui de 20, qual é a velocidade das duas partículas
nesse tracejado, é justamente onde está o ponto P. Do gráfico, temos o seguinte. Então, ó, daí tiramos que quando ela estiver nesse ponto é 20, tá? Resolvendo essa questão, essa equação, nós vamos ter que a velocidade é 20. Mas do gráfico de energia cinética, vamos ver lá o gráfico. O gráfico de energia cinética, ó, EC por metro. Nós podemos tirar informações que a partícula 2, ela atingiu esta energia, e a partícula 1, ela tem esta energia inicial. Vamos lá, continuando. Do gráfico, vamos ver energia, estamos falando de energia cinética, então nós vamos ter que considerar aquela fórmula que conhecemos. mv² sobre 2. Então vou aplicar ela aqui para a partícula 1, que a energia cinética, nesse caso, para a partícula 1 ficou assim: a massa de 1 vezes a velocidade de 1 ao quadrado sobre 2. Que é igual a 2. Por que 2? Porque está no gráfico. Esse 2 aqui é esse aqui, ó. Daqui, eu tenho o seguinte: a massa de 1 vezes a velocidade, a massa de 1 que é 1, e a velocidade 1, que eu já calculei, ó. Eu já calculei ela aqui, ó. Só substituir pela velocidade angular. O que me dá, resolvendo isso, eu encontro a velocidade angular 1 ao quadrado, que é 1 sobre R2. Então, já tem uma relação aqui importante para a gente encontrar a resposta. Vamos agora ver a velocidade angular 2, o que ocorre. E no ponto P, as duas velocidades horizontais e verticais, no ponto P, há duas velocidades nesse ponto P aqui. Nós temos a velocidade vertical e a velocidade horizontal. Horizontal e a vertical. E a energia cinética de 2 em P é a massa dele, 2, velocidade 2, que eu já tenho, já calculei ela aqui em cima, eu já calculei ela na parte de cima. Vamos aqui apagar um pouquinho para a gente limpar aqui. Ok, beleza. Eu estou substituindo V2 aqui, ó, por ômega 2, que é a velocidade angular vezes o raio. Então isto aqui essa aqui é a relação de 416, a energia que eu tenho pelo gráfico. Olha aqui, ó, o 416. A energia cinética da partícula 2. Então, daqui eu posso fazer as seguintes substituições. Vamos apagar aqui que não estou precisando. Eu vou fazer as substituições. Vou ter as duas velocidades aqui, ó, massa 2. As velocidades aqui eu vou ter que somar, porque eu tenho, no ponto P, eu tenho duas velocidades, horizontais e vertical. Então, eu vou ter que colocar para as duas. Esta aqui, que eu já calculei. A velocidade de 20, essa aqui é a velocidade horizontal. Esta aqui é a vertical, que eu calculei também. Ao quadrado sobre 2. Então, a relação vai continuar como 406, que é a energia máxima que ele alcança. Com isso, isolando a velocidade angular ao quadrado, eu vou ter 16 sobre R ao quadrado. Então, eu tenho essas duas relações, 16 sobre R ao quadrado e 1 sobre R. O que me possibilita fazer a razão que ele está pedindo. Ele não pediu qual é a razão entre a velocidade angular 2 e a velocidade angular
a razão, não há 2, aqui é assim, ó. Ele só pediu a razão das duas velocidades angulares, então ele quer ômega 2 sobre 1. Mas eu tenho o quadrado deles, não tem problema. Fazendo as respectivas substituições, 16 sobre R, que é o 2, e 1 sobre R ao quadrado. Resolvendo, eu tenho que o quadrado, a razão dos quadrados é isso. Aí eu tiro a raiz, tanto de um lado como do outro, e o que me dá que a razão dela, das duas velocidades angulares, é 4. Então, esta razão aqui, que eu estava pedindo, após todas as substituições, encontrei a alternativa D. Próxima questão. Um balão cheio de um certo gás, que tem volume de 2 metros cúbicos, é mantido em repouso a uma determinada altura de uma superfície horizontal, conforme a figura abaixo. Sabendo que a massa total do balão, incluindo o gás, é 1,6, então, massa do balão mais o gás, 1,6. Considerando o ar como uma camada uniforme de densidade igual a 1,3 kg por metro cúbico, pode-se afirmar que, ao liberar o balão, ele coloca algumas situações aqui. Mas antes eu vou precisar fazer alguns cálculos para saber qual delas está dizendo a verdade, qual delas ocorre a resposta certa. Eu tenho duas condições. Tenho um empuxo, que é para cima, que eu vou calcular aqui, através daqui. O empuxo é dado pela densidade, volume e aceleração da gravidade. A densidade é 1,3, dada. O volume, 2. Densidade já foi dada. E o volume foi dado também. E eu estou aplicando na fórmula. Tá? Densidade vezes volume vezes, o que é isso? É o G10, é a gravidade. Você observa que eles não passaram na questão, mas colocaram esse dado no início da prova de física. Então, eu já estou substituindo. Com isso, 1,3 vezes 2, 2,6 vezes 10, 26 newtons. Então, eu encontrei o valor do empuxo. E o peso é o mais fácil, que é o P igual a mg. A massa total do conjunto é 1,6, que ele também passou, essa informação aqui. A massa total do balão é 1,6. Aplicando o mg, 10 também, encontro 16. Então tá, aqui ao lado na figura, eu tenho uma força, peso de 16 para baixo, 16 para baixo, e para cima eu tenho essa de 26. Então ele está subindo ou descendo? Obviamente, força maior para cima, ele está subindo. Então o referencial dele é para cima. É claro que a resultante vai ser 26 menos 16. E é o que vai me possibilitar descobrir a aceleração com que ele sobe. Olha aqui, ó. A resultante das forças é a diferença delas igual a aceleração igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa vezes a aceleração. O que me dá aqui essa relação, a aceleração é igual a 10 vezes 1,6. 10 dividido por 1,6 é 6,25. Então, eu precisei calcular o valor do empuxo, o valor do peso, tenho a massa, então eu consigo achar a aceleração com que ele sobe. Ele está subindo com a aceleração de 6,25. Então as alternativas falam o seguinte:
Ficará em repouso? Não vai ficar em repouso porque nós temos uma força maior para cima, de 26, e uma menor para baixo, que a gente calculou, que é de 16. Então ele sobe, não vai ficar parado. Então a alternativa B, subirá com uma aceleração de 6,25, é justamente o que a gente encontrou. Então a alternativa B. As demais, subirá com velocidade constante, não, porque tem aceleração. Nós achamos aceleração, então velocidade é constante quando a aceleração é igual a zero, não pode ser C. E não vai descer, então essa aqui também está cancelada, essa é a alternativa D. Sobrou a alternativa B, resposta da questão. Adiante, próxima. 5. Considere a Terra um planeta esférico homogêneo, de raio R e massa M, concentrada no seu centro de massa e que gira em torno do seu eixo E, com velocidade angular constante, ômega, isolada do resto do universo. Então, até o momento, nós estamos vendo. Tem que olhar a figura e ler ao mesmo momento. Então, nós temos o raio R, aqui ó, o raio R, a massa concentrada no seu interior, ou seja, a massa do planeta, M concentrada no seu interior de massa, e que gira em torno do seu eixo E. Então, olha o eixo E aqui, ó, e ele está girando com essa velocidade angular. É isso que ele deu até o momento, e que é um sistema isolado. Continuando a leitura. Um corpo de prova colocado sobre a superfície da Terra em um ponto de latitude φ, um ponto de latitude, seria o ângulo φ, tá aqui ó, latitude norte, descreverá uma trajetória circular de raio R. Então, ó, esse aqui é o raio R que ele está falando. No centro, sobre o eixo E da Terra, conforme a figura. Nessas condições, o corpo de prova ficará sujeito a uma força de atração gravitacional F, que admite duas componentes. Uma centrípeta e a outra que traduz o peso aparente do corpo. Então, nós temos uma força centrípeta, força CP, e temos também o peso aparente do corpo. Claro que esse aqui é o resultado do força-peso normal dela, subtraído pelo CP. Então, ficou um peso aparente. Adiante. Quando o ângulo φ é zero, então o corpo de prova está sobre a linha do equador. Então, quer dizer, se isso aqui é zero, ele está sobre a linha do equador, ó. E experimenta um valor aparente de aceleração da gravidade igual a GE, valor aparente da aceleração da gravidade. Por outro lado, quando φ é 90 graus, ou seja, quando ele está aqui em cima, ó, o ângulo φ ele deu 90, nessa outra situação, o corpo de prova se encontra em um dos polos. Então está lá em cima, Polo Norte. Experimentando um valor aparente da aceleração da gravidade GP. Então, a aceleração aparente da gravidade aqui nesse ponto é diferente desse, por causa do movimento de rotação da Terra. Sendo G a constante de gravitação universal, G, a constante de gravitação universal, ele pergunta a razão de GE sobre GP, as duas acelerações aparentes. Aí ele dá aqui várias coisas, várias opções, mas vamos ver o que acontece na resolução. A lei de gravitação universal de Isaac Newton, já conhecemos, já tiveram isso na matéria. Força igual a constante gravitacional, multiplicação das duas massas,
dividido pela distância ao quadrado. A força centrípeta também é fórmula, tem que ser decorada. É a massa, velocidade angular, vezes o raio. No equador, a força centrípeta é F menos P. Daqui eu tirei por causa do quê? O peso aparente dele é a força gravitacional F, que ele deu na questão. Ele disse que é a força gravitacional F. Olha lá, a força gravitacional ele chamou de F. Força gravitacional ele chamou de F. E a força centrípeta FCP. Então o peso aparente dele é igual à força gravitacional menos essa outra força que contrapõe F, que é a força centrípeta. Então daqui eu tiro que a força centrípeta, essa aqui é a força centrípeta, é igual a F menos P. Daqui eu vim para cá. A força centrípeta, força centrípeta já coloquei aqui. Já estou substituindo aqui, Igual a força gravitacional, quem é a força gravitacional? Gm1, m2, dividido pelo raio ao quadrado. Raio da Terra. Esse aqui é no equador, No equador, ele tem este raio. Então, por isso eu coloquei a distância que ele está aqui até o centro de massa é R. Menos P, que é a massa vezes a gravidade aparente dele nesse ponto. Daqui eu tenho GE. Desta aqui, eu isolo GE, ou seja, passo para lá, eu tenho que passar, divido, o M vai desaparecer, tal, mas resumindo, o GE ele vai resultar nisso. Gm sobre R2 menos velocidade angular ao quadrado vezes R. Então, achei GE. E agora vamos à questão do Polo Norte. Tem uma aceleração da gravidade aparente ali também. Mas aqui, no Polo Norte, a força é igual ao peso. A força da gravidade é igual ao peso. Porque não há aqui, esse movimento de rotação não influencia a força centrípeta neste ponto. Então, a força da gravidade é igual ao peso dele. Cp é igual a 0. É igual a esta aqui, só que esse aqui não existe. Então, P é igual a F. Agora, a força gravitacional, que eu já tenho, no mesmo raio, que é R também, dividido pelo raio ao quadrado, a multiplicação das duas massas. Igual a mg, que é o GP aparente. Isolando aqui, olha só quem eu tenho aqui. Já encontrei as duas relações que eu posso utilizar. Eu tenho GE e tenho GP. E agora, eu posso, se eu dividir GE sobre GP, olha só o que eu vou encontrar. Dividindo tudo isso aqui, por isso, vamos encontrar exatamente esta resposta. 1 menos velocidade ao quadrado, angular ao quadrado, vezes o raio ao cubo, dividido por constante gravitacional pela massa maior. Alternativa A. Próxima. Essa próxima eu vou dar sequência na próxima aula. Esgotou o tempo. Por enquanto é só. Daremos continuidade na próxima aula, mas a questão fundamental para você que está estudando para um concurso, querendo entrar, o segredo é esse: façam muitos exercícios.
procurem questões anteriores. É somente exercitando que você vai se acostumar a enxergar e ter velocidade nas provas. Porque o tempo também é um inimigo. Você pode até saber fazer uma questão, mas pode demorar um pouco de mais tempo nela. Então o tempo também é uma corrida contra o tempo na prova. Daqui a pouco acaba o horário, o fiscal da prova pede para recolher e você ainda está em muitas questões em branco. Então, não é só saber, tem que ter velocidade. E isso é somente fazendo vários exercícios. Então, por hoje é só. Vamos continuar na próxima aula. Okay? Até mais. Valeu.